Impeçam ela. O sussurro atravessou o hall de mármore como uma lâmina afiada. Bianca Nascimento parou no alto da grande escadaria, com uma das mãos coberta por luva apoiada no corrimão dourado. Abaixo dela, cerca de 500 pessoas da elite brasileira estavam reunidas. Empresários, políticos, investidores, herdeiros, socialites e nomes que apareciam em capas de revista. As taças de espumante ficaram suspensas no ar. As conversas morreram. Os rostos se viraram. Bianca já esperava por aquilo. Na verdade, ela havia se preparado para aquele momento. 7 meses antes, ela limpava banheiros naquela mesma mansão, passava pano naqueles mesmos pisos, recolhia copos esquecidos depois das festas e atravessava os corredores sem que quase ninguém olhasse para ela de verdade. Invisível, descartável, como se fosse parte da mobília. Mas naquela noite, ela usava um vestido que custava mais do que muita cobertura de luxo em São Paulo. O vestido se chamava Aurora Negra. Uma peça única, feita sob medida por um estilista italiano famoso, bordada à mão com milhares de pedras escuras, fios dourados e detalhes vindos de um ateliê reservado em Milão. 5 milhões de dólares em elegância silenciosa, um poder discreto e devastador envolvendo sua pele negra, como se fosse uma armadura. Bianca desceu um degrau, depois outro. Os flashes começaram. Alguém prendeu a respiração. Uma taça caiu e se quebrou no fundo do salão. No centro da multidão estava Clarissa Monteiro, loira, impecável, com o maxilar travado e os olhos ardendo entre a raiva e o medo. Ela havia enviado o convite como uma provocação. Bianca sorriu devagar. A brincadeira tinha acabado. Tirem ela daqui. Agora, murmurou Clarissa. O assistente de Clarissa, um homem ansioso chamado Leandro, correu em direção à escadaria. 2 seguranças vieram logo atrás. Homens altos, de terno preto, caminhando rápido. Bianca não se intimidou. Apenas ergueu levemente o queixo e continuou descendo. O chefe da segurança, Rogério, chegou primeiro. Ele levantou o braço para bloquear o caminho dela, mas parou antes de encostar. Seus olhos passaram pelo rosto de Bianca, pelo vestido, pelo colar de diamantes escuros em volta do pescoço dela. Ele reconheceu as pedras. Trabalhava havia tempo suficiente naquele mundo para saber quando estava diante de uma fortuna. Devagar, ele abaixou o braço. Senhora, disse em voz baixa. O tom era outro, completamente outro. Clarissa observava de baixo, tentando manter um sorriso que agora parecia pintado sobre dentes cerrados. Ao redor dela, convidados tiravam celulares dos bolsos. Os fotógrafos contratados para cobrir o evento já tinham mudado de foco. Todas as lentes estavam voltadas para a mulher que descia a escada. Bianca chegou ao último degrau e pisou no salão. Ela parecia mais alta do que quando usava uniforme, mais firme, ombros para trás, olhar direto. Clarissa a havia chamado ali para humilhá-la. Mas o que Clarissa não sabia, o que ninguém naquele salão sabia, era quem Bianca Nascimento realmente era. E isso estava prestes a mudar. Não fica aí parado. Fala alguma coisa. Clarissa sussurrou para Leandro, sem perder o sorriso falso. Ele puxou a gola da camisa, nervoso, completamente perdido. Bianca pegou uma taça de espumante da bandeja de um garçom que passava. Era o mesmo funcionário que, meses antes, às vezes levava sobras de comida para ela na cozinha. Ele fez um pequeno aceno com a cabeça. Ela respondeu da mesma forma. Então se virou e encarou Clarissa diretamente. Dona Clarissa, disse Bianca, com uma voz suave, calma e controlada. Que evento bonito. O olho de Clarissa tremeu. Bianca, eu não tinha certeza de que você viria. A senhora me enviou um convite pessoal, respondeu Bianca, dando um pequeno gole na taça. Eu nunca ignoro um convite pessoal. Os convidados mais próximos pararam de fingir que não estavam ouvindo. Aquilo era muito mais interessante do que o leilão beneficente. Esse vestido, Clarissa disse baixando a voz. De onde você conseguiu isso? Milão, respondeu Bianca simplesmente. O ateliê me envia algumas peças por temporada. Nem sempre uso. Ela olhou ao redor do salão com tranquilidade, como se apreciasse a decoração. Mas achei que hoje era uma ocasião adequada. O rosto de Clarissa perdeu a cor. Bianca havia passado 7 meses limpando a casa daquela mulher, observando, aprendendo, esperando. Ela não tinha ido ali para gritar, tinha ido para cobrar. Descubram quem ela é, alguém cochichou. Os comentários se espalhavam como fogo em mato seco. Quem é essa mulher? Você viu esse vestido? Nunca vi ela antes. Ela é maravilhosa. Um homem surgiu ao lado de Bianca. Cabelos grisalhos, olhar atento, terno impecável, postura de quem carregava poder há muito tempo. Senador Álvaro Mendonça.
Bianca o reconheceu imediatamente. Já havia servido sopa para ele em jantares na casa de Clarissa. Me perdoe, disse ele com um sorriso elegante estendendo a mão. Acho que ainda não fomos apresentados. Álvaro Mendonça. Bianca Nascimento. Ela apertou a mão dele com firmeza. Os olhos do senador se estreitaram um pouco. Nascimento? Como em Grupo Nascimento? Bianca sorriu. A empresa do meu pai, sim. O sangue pareceu sumir do rosto dele. O Grupo Nascimento era um império de investimentos avaliado em bilhões, construído durante 40 anos por um homem discreto, paciente e quase avesso aos holofotes. O que o mundo ainda não sabia, o que Bianca havia mantido em silêncio, era que Antônio Nascimento havia morrido 8 meses antes, deixando tudo para sua única filha. Ela havia aceitado o emprego de doméstica na casa de Clarissa de propósito. Investigação interna, seus advogados chamaram. A empresa de Clarissa era o alvo de uma aquisição do Grupo Nascimento. Bianca precisava entender exatamente com quem estava lidando. Agora, ela entendia, completamente. Tirem ela de perto do senador. Agora, Clarissa ordenou entre os dentes. Ela abandonou o grupo em que estava e atravessou o salão com passos longos e decididos. Mas chegou tarde demais. O senador Álvaro já ria de algo que Bianca havia dito. A mão dele tocava levemente o braço dela, encantado pela conversa. Outros 3 homens se juntaram ao pequeno círculo. Um bilionário da tecnologia vindo de Florianópolis, um investidor poderoso de São Paulo e o presidente de um dos maiores grupos de luxo da Europa. Todos concentrados em Bianca, como se ela fosse a única pessoa importante naquele lugar. E naquele momento, para eles, ela era. Clarissa se meteu entre eles com um sorriso duro. Álvaro, vejo que você conheceu a minha Bianca. Sua o quê? Perguntou o senador confuso. Ela trabalha para mim, disse Clarissa. As palavras caíram como um tapa no salão. Silêncio. Bianca pousou a taça de espumante em uma mesa próxima, com calma absoluta. Trabalhava, corrigiu com suavidade. No passado, Clarissa piscou. Eu pedi demissão 3 semanas atrás, continuou Bianca, olhando diretamente para ela. A senhora estava viajando. Ela virou os olhos para Leandro. Deixei uma carta com o Leandro. Clarissa nunca havia lido. Não achou que fosse importante. Leandro, parado a poucos metros dali, passou a encarar o chão como se ele fosse a coisa mais interessante do mundo. Você pediu demissão, repetiu Clarissa, como se a frase não fizesse sentido. Eu encontrei as informações de que precisava, disse Bianca. Os homens ao redor trocaram olhares. Informações? Clarissa perguntou. Escuta bem o que eu vou te dizer. Clarissa segurou o braço de Bianca e a puxou para a lateral do salão, atrás de uma cortina decorada com orquídeas brancas. A postura elegante dela começava a rachar. A máscara estava escapando. Eu não sei que jogo você pensa que está jogando, Clarissa disse, quase sem respirar. Mas você vai embora agora, antes que eu mande colocar você para fora. Bianca olhou para a mão de Clarissa em seu braço. Depois levantou os olhos para o rosto dela. Tire a mão de mim, disse baixinho. Havia algo naquele tom que fez Clarissa obedecer imediatamente. Ela recuou, surpresa com a própria reação. Você me convidou para vir, continuou Bianca. Na frente dos seus amigos, dos seus sócios, dos seus políticos. Achou que eu apareceria de uniforme. Achou que todo mundo riria. Bianca inclinou a cabeça. Por que alguém faria isso com outro ser humano, Clarissa? Clarissa abriu a boca. Fechou. Eu limpei sua casa por 7 meses. Para você eu não existia. Você falava ao telefone na minha frente como se eu não tivesse ouvidos. Comentava contratos, dívidas, problemas financeiros. O olhar de Bianca permaneceu calmo. Suas contas fora do país. Clarissa ficou completamente imóvel. Do outro lado da cortina de orquídeas, a festa continuava. Música, risos, cristais brilhando, vozes elegantes. Ali, porém, o chão acabava de se mover com violência. Não ouse me ameaçar, disse Clarissa, com a voz tremendo de raiva. Mas os olhos dela contavam outra história. Medo. Um medo frio e real. Eu não estou ameaçando você, respondeu Bianca. Estou explicando por que vim. Ela abriu a pequena bolsa de festa e tirou um cartão branco, firme e elegante. Estendeu para Clarissa. Clarissa encarou o cartão como se ele pudesse queimá-la. Devagar, pegou. Grupo Nascimento. Divisão de Aquisições Privadas. Minha equipe protocolou os documentos na terça-feira passada, disse Bianca. Estamos adquirindo a Monteiro Cosméticos, os direitos de licenciamento, a rede de distribuição e o portfólio de imóveis da linha Meridian, ligado à sua divisão de beleza. Ela alisou uma dobra invisível no vestido.
Pelo valor justo de mercado, claro. Nós não somos predadores. A mão de Clarissa tremeu. Você não pode fazer isso. O conselho já votou, disse Bianca suavemente. 4-1. Seu diretor financeiro, o senhor Gustavo Barreto, foi bastante colaborativo. Ele ficou muito preocupado com algumas diferenças nas contas internacionais. A música do salão subiu. Alguém riu alto. Um brinde estava sendo feito. Clarissa Monteiro, que nunca havia perdido nada em toda a vida, estava atrás de uma cortina de orquídeas, segurando um cartão de visitas e entendendo que havia entregado uma chave mestra para sua inimiga 7 meses antes, chamando aquilo de caridade. Alguém pare o leilão, murmurou ela. Mas o anúncio já ecoava do palco. O leilão beneficente estava começando. Monteiro Cosméticos era a patrocinadora principal. O nome de Clarissa estava no banner. Seu rosto estava no programa. Aquela deveria ser a noite dela. Ela voltou ao salão quase marchando, endireitando a coluna, tentando reconstruir a máscara. Controle de danos. Era disso que precisava. Ligar para Barreto. Ligar para os advogados. Ligar para... Ela parou. Bianca já estava de volta ao salão principal, perto do palco do leilão, e conversava com Júlio Amaral, o leiloeiro, o homem que Clarissa havia contratado pessoalmente. Enquanto Clarissa observava, Bianca disse alguma coisa. Júlio assentiu, olhou para a prancheta, fez uma anotação. Depois levantou os olhos e encontrou Clarissa no meio do salão. Deu um pequeno sorriso, quase pedindo desculpas. Senhoras e senhores, a voz de Júlio saiu pelo microfone. Temos uma atualização muito especial sobre o principal lote desta noite. O salão silenciou. O portfólio imobiliário Meridian, anteriormente representado pela Monteiro Cosméticos, passa agora a contar com uma nova patrocinadora apresentadora. Ele sorriu para o público. Recebam o Grupo Nascimento. A sala aplaudiu. Clarissa ficou parada no centro do salão, sem conseguir se mover. Bianca se virou e encontrou o olhar dela no meio das 500 pessoas. Então, ergueu a taça de espumante. Devagar, com precisão. Checkmate. Chame meu carro, imediatamente, disse Clarissa, com a voz gelada. Leandro correu para pegar o celular. Ao redor dela, os convidados começavam a se aproximar de Bianca como planetas se reorganizando em torno de um novo sol. O senador. O bilionário da tecnologia. Uma editora famosa. 3 mulheres usando alta costura que riam de tudo o que ela dizia. Clarissa havia planejado aquela noite durante 6 semanas. Cada detalhe. Os lugares nas mesas. Os patrocinadores. A história que a imprensa contaria no dia seguinte. Clarissa Monteiro, a filantropa. Clarissa Monteiro, a visionária. Agora, todas as câmeras estavam apontadas para outra pessoa. Ela caminhou em direção à saída, mas parou. Na porta estavam 2 homens que ela conhecia, ternos escuros, pastas de couro, seus advogados. Mas eles não olhavam para ela. Entregavam documentos a uma mulher de blazer chumbo, que estava ao lado da equipe jurídica de Bianca. A papelada já estava em movimento. Clarissa tinha apenas uma carta restante, a última. Ela foi diretamente até Bianca e parou diante dela, ignorando o pequeno grupo que se formava ao redor. Sua voz saiu quase como um sussurro. Eu sei coisas sobre o seu pai, disse. Coisas que podem enterrar essa aquisição antes mesmo de ela passar pela análise regulatória. O círculo ficou em silêncio. Bianca a observou por um longo momento. Então, pela primeira vez naquela noite, algo mudou em seus olhos. Não era medo, era algo mais antigo, mais triste, resolvido. Eu sei, disse Bianca. Por isso vim pessoalmente. Ela olhou para os convidados ao redor. Nos deixem a sós. Agora, as palavras não vieram de Clarissa, vieram de Bianca. E de alguma forma, todos obedeceram. Um por um, eles se afastaram, percebendo no tom dela que não havia espaço para perguntas. As 2 mulheres ficaram sozinhas no centro do salão brilhante, cercadas por centenas de pessoas que podiam vê-las, mas não ouvi-las. Meu pai pegou dinheiro emprestado com você 15 anos atrás, disse Bianca. Na época em que o Grupo Nascimento ainda era pequeno, você ajudou. Depois escondeu o empréstimo dentro de um contrato que dava a você direitos sobre o portfólio de licenciamento dele caso houvesse qualquer falha no pagamento. Ela encarou Clarissa. Ele nunca soube que aquela cláusula existia. Os advogados dele não perceberam. Clarissa não respondeu. Ele passou o último ano de vida com medo de que tudo o que construiu fosse tirado de mim, continuou Bianca. Morreu acreditando que tinha falhado comigo. A voz dela continuava firme, mas havia algo queimando por baixo. O lustre acima
cima das duas espalhava pontos de luz pelo chão. Mas ele não falhou, disse Bianca. Eu encontrei o contrato, encontrei a cláusula, encontrei você e passei 7 meses dentro da sua casa, tendo certeza absoluta de que teria tudo o que precisava para desfazer o que você fez com ele. Ela ergueu o queixo, legalmente, completamente, para sempre. Os lábios de Clarissa se abriram. Sua reivindicação foi anulada na terça-feira passada, disse Bianca. Espera, a voz de Clarissa falhou. Foi um som pequeno, quase nada. Mas, em 15 anos conhecendo aquela mulher pela reputação e 7 meses observando-a de perto, Bianca nunca tinha ouvido Clarissa Monteiro soar daquele jeito. Pequena, encurralada, humana. Você precisa entender, começou Clarissa. Seu pai... Aquilo não foi pessoal. Foram negócios. Você fez o que precisava fazer para sobreviver? Completou Bianca. Clarissa piscou. Eu sei, disse Bianca. Também li o seu arquivo. Todo ele. A família que virou as costas para você. A primeira empresa que você perdeu aos 24 anos. A década que passou reconstruindo tudo do zero. Ela fez uma pausa. Você se tornou exatamente aquilo que um dia machucou você. Clarissa a encarou. Eu não vim aqui para destruir você, disse Bianca. A aquisição é justa. Você vai sair com dinheiro suficiente para recomeçar de forma limpa. Sem exposição pelas contas externas. Sem investigação regulatória. Ela deixou as palavras pesarem no ar. É mais do que você ofereceu ao meu pai. Do outro lado do salão, o leilão continuava. Nomes eram anunciados. Plaquinhas eram levantadas. A festa brilhava, indiferente. Clarissa olhou para o cartão ainda preso em sua mão. Quando ergueu os olhos, havia algo diferente em seu rosto. Não era exatamente derrota. Era algo mais complicado. Por quê? Perguntou, em voz baixa. Por que me proteger? Bianca ajeitou a alça de diamantes do vestido. Porque eu não sou você, respondeu simplesmente. Olhem para ela. O sussurro correu pelo salão como uma corrente elétrica. De convidado em convidado. De tela em tela. Alguém havia postado uma foto, depois outra. O algoritmo já fazia seu trabalho. Quem é ela? Antes da meia-noite, Bianca Nascimento estava entre os assuntos mais comentados. Ela ficou perto das janelas altas, olhando para a cidade. O vestido capturava a luz como se estivesse vivo. Um sorriso discreto repousava em seu rosto, enquanto sua equipe jurídica dava a confirmação final pelo ponto em seu ouvido. Concluído, assinado, protocolado. Atrás dela, Clarissa Monteiro saiu por uma porta lateral sem dizer nada, sem grande despedida, sem cena. Apenas uma mulher caminhando para a noite, carregando o peso daquilo que finalmente encontrou. O senador Álvaro apareceu novamente ao lado de Bianca. Preciso perguntar, disse ele. O vestido, a entrada, o momento exato, tudo isso foi planejado? Bianca olhou para as luzes da cidade. 7 meses de silêncio. 7 meses limpando pisos, sendo ignorada, carregando o luto em silêncio enquanto construía algo impossível de derrubar. Seu pai havia dito uma vez: não entre em uma sala pedindo para ser vista. Entre tornando impossível que ignorem você. Bianca se virou para o senador e sorriu. Eu apenas me vesti para a ocasião, respondeu. Lá fora, a cidade seguia viva, indiferente e grandiosa. E Bianca Nascimento, filha, herdeira e força da natureza, terminou sua taça de espumante enquanto deixava a noite começar. Porque dignidade não se empresta, não se compra e não se implora. Mas às vezes, ela entra em um salão usando 5 milhões de dólares e muda tudo. E assim, diante de todos que um dia fingiram não enxergá-la, Bianca Nascimento mostrou que o silêncio também pode ser uma forma de força. Durante meses ela foi tratada como invisível, mas cada olhar de desprezo, cada humilhação e cada palavra dita sem cuidado apenas ajudaram a construir o momento em que ela entraria naquele salão, não para pedir respeito, mas para mostrar que sempre o mereceu. Clarissa acreditou que poderia transformar uma mulher em motivo de piada, mas acabou descobrindo que ninguém sabe realmente quem está diante de si quando escolhe tratar alguém com arrogância. Porque a verdadeira grandeza não está no dinheiro, no sobrenome ou no poder. Está no caráter, na paciência e na dignidade de quem, mesmo ferido, escolhe vencer sem se tornar igual a quem causou a dor. Essa foi mais uma história emocionante do canal Dose de Conhecimento. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar: ninguém é invisível para sempre.